Pessoal, tudo bem? Nós estamos falando de análise combinatória, já fizemos algumas aulas a esse respeito e existem algumas situações especiais que eu queria abordar hoje. O primeiro caso é o caso de permutações, algumas situações especiais em permutações. Permutação simples, especificamente. Lembre-se que a palavra simples indica que o seu universo não tem elementos repetidos. Segundo a exigência da palavra simples colocada aqui no texto, é que os grupos que serão formados também não aceitam repetições, ou seja, não pode ter repetição de forma nenhuma. Nem repetição no universo, nem repetição nos grupos que serão formados. Tinha dito para vocês que o grande número de exercícios de permutação envolve anagramas de uma palavra. Trocar as letras de uma palavra de posição, permutar, fazer trocas e criar palavras novas. Então, peguei aqui um exemplo simples, a palavra amor. Lembre-se, a primeira coisa sempre que você vai fazer quando você estiver em qualquer exercício de análise combinatória, seja combinação arranjo, é identificar quem é o seu universo. O universo são as letras da palavra amor. Então, ele tem um total de 4 elementos, o número de elementos é 4, sendo que 2 deles são vogais e 2 desses elementos são consoantes. O total de permutação, a fórmula daqui, Pn, permutação de n elementos, é fazer n fatorial. Permutação de 4 elementos, é fazer 4 fatorial, multiplico aí 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e verifico que ela tem 24 anagramas. A palavra amor gera 24 anagramas, ou seja, 24 palavras novas, independentemente de ter sentido ou não na língua portuguesa, tá? A gente não analisa o sentido, mas sim a quantidade. Vamos para os casos especiais. Eu mudei a palavra para ela ser só um pouquinho maior. A palavra agora é milagre. Meu universo são as letras M, I, L, A, G, R, E, 7 no total, sendo que 3 delas são vogais, 4 são consoantes. Palavra milagre. O texto básico. Quantos anagramas da palavra milagre? Esse é o texto básico. Aí vem a pergunta. Começam com vogal. Qual que é a diferença dessa para essa? É que aqui eu queria o total e aqui eu já não quero mais. Aqui eu quero saber aquelas que começam com vogal. Ou seja, eu fixei uma posição. Existe uma posição aqui. A primeira posição é fixa. Nessa primeira posição começam com vogal. Essa primeira posição tem que ser uma vogal. Só serve se for vogal. Só vogal. Tá certo? E aqui eu tenho 3 opções. Pode ser o I, pode ser o A, pode ser o E. 3 opções. Uma delas eu vou usar, claro. Se eu usar o I vai morrer aqui. Nunca mais ele vai sair daqui. Mas por quê? Porque tem que ser vogal. Se for o E, tudo bem, é o E que vai ficar fixo. Ou seja, a partir do momento que eu escolho quem vai ficar aqui, supondo que eu escolhi o I, essa letra aqui está morta. Então, na verdade, quem permuta são as letras restantes. A permutação acontece aqui, ó. Essas são as letras que permutam. Porque essa que eu escolhi, depois de ter escolhido, ela acaba aqui. Ou seja, então, na verdade, eu não vou ter uma permutação de 7. Eu vou ter uma permutação de 6 letras. Então, o resultado aqui vai ser 3 vezes P6. Aí você faz a conta, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720. Isso aqui vai ser 3 vezes 720. Tá certo? Então, eu fixei uma posição. O primeiro caso especial é posição fixa. Tá certo? Bom, existe uma outra possibilidade de eu fixar a posição. Eu fixar, além da posição, eu fazer exigência de ordem. Eu quero que ela fique fixa e mantenha uma certa ordem que eu exigi. Que é o segundo caso aqui. Eu quero saber quantos anagramas da palavra milagre, sempre o texto inicial é esse, tá? Conservam as letras M, E, L, mel, M, E, L, juntas. Essas letras devem ficar sempre juntas.
Primeira exigência. No início da palavra, lá no começo, fixei posição. Não basta ficar juntas, elas têm que ficar com uma posição fixa aí. Continuo na história da posição fixa. No começo da palavra. E mantendo essa ordem. Tem que ser nessa ordem. M, depois o E, depois o L. Ou seja, elas devem ficar juntas. Juntas. Aqui no começo da palavra. E não posso tirar dessa ordem. Elas não podem se movimentar. Ou seja, elas estão mortas para mim na questão de permutação. Eu exigi que elas ficassem nessa posição, é posição fixa. E mais ainda, eu exigi que elas ficassem nessa ordem. Elas não podem mudar. Então, na verdade, quem vai permutar é quem sobrou. Isso aqui é que vai permutar. São essas letras que permutam. Então eu teria um simples P4. Porque é elas que vão permutar. A gente já sabe que vai dar P4. 24 anagramas. Então cuidado. Aqui, além de ter posição fixa, ainda teve exigência de ordem. Tinha uma posição fixa, ficar no início da palavra, ficar no final da palavra, ficar no meio da palavra, não importa. Tem uma posição fixa e além de ter uma posição fixa, tem ordem definida, tem que ser nessa ordem. M, E, L. Eu não posso mudar de ordem. Então, esse é o primeiro caso. Posição fixa e no caso de ser grupo, além da posição fixa, manter ordem. Primeiro caso especial. Segundo caso especial. Eu tenho que manter um grupo de elementos, 2, 3, 4, um grupo de elementos juntos. Como lá? Juntos. M, E, L. Com exigência de ordem, mantendo a ordem. Primeiro o M, depois o E, depois o L. Porém, sem exigência de posição. Agora não tem a exigência de posição. Essa história de ficar no início agora não é mais necessário. Não tem mais exigência de posição. Tá ok? Então vamos ver como é que isso acontece. A ideia, não que você vai fazer isso, senão nós vamos ficar desesperados com o tempo de prova, né? Quantos anagramas da palavra milagre conservam as letras M, E, L? Eu vou manter as mesmas letras para vocês poderem comparar. Juntas e nessa ordem. Então note, juntas e nessa ordem está igual. O que eu tirei? Essa exigência. No início da palavra não tem mais. Não tem mais posição fixa. Lá no início não tem mais. Basta que elas fiquem juntas e nessa ordem, M, E, L. Aí você vai falar assim, poxa, então serve aqui. Juntas nessa ordem, serve. Mas professor, elas poderiam vir para cá, ó. Certo, é isso mesmo. Porque ele não exigiu que ela ficasse no início. Perfeito, você pegou a ideia. Essa é... Então ela pode vir para cá também, professor. Pode. Ou seja, ela pode, digamos assim, andar na palavra. Desde que elas mantenham-se sempre juntas e nessa ordem. Posição fixa não tem mais. Lá tinha uma posição fixa no início. Agora não tem mais. Mas você já imaginou uma palavra grande? Por exemplo, a palavra vestibular tem 10 letras. Já pensou? Está aqui, agora veio para cá, agora veio para cá, agora veio para cá. No nervoso da prova, você pulou uma posição, pronto, acabou. Você errou o exercício. Então, existe uma maneira de você fazer isso sem você ficar passando posição por posição. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Existe essa maneira de você fazer isso sem passar por esse tempo enorme para verificar posições. Toda vez que ele exigir que um grupo de elementos fique juntos, basta isso. Eu quero que as letras M, E e L fiquem juntas. Fecha uma caixinha lá, como se fosse um dispositivo, uma caixa. Por quê? Porque elas estando dentro da caixa, elas sempre vão ficar juntas. E a partir do momento que você fez isso, esse grupo não é mais um grupo, 3 elementos. Ele passa a ser um elemento do seu conjunto. Aqui você tem, então, no caso, como o meu conjunto é de letras, isso aqui passa a ser uma letra. Não tenho mais 3 letras, eu tenho uma letra.
Uma letra, só uma. A letra mel. Tem a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra Z e a letra mel. Acabamos de criar uma outra letra. Isso passa a ser uma única letra. Então, uma letra, duas letras, três letras, quatro letras, cinco letras. A minha palavra agora passa a ter um universo de 5 letras. Aí você faz o P5, que é 5 fatorial, que vai dar 120 anagramas. E acabou o exercício. Acabou. Você não precisa ficar, tá aqui, agora tá aqui, agora tá aqui. Por quê? Olha bem, quando você colocou na caixinha e falou que isso aqui era uma letra, a hora que você tira a caixinha daqui e passa lá pro final, e pega essa letra aqui do final e passa para frente, foi todo o grupo mel foi lá pro final. E esse foi para frente. Então você já está andando. Você está andando agora com a caixinha, com aquele grupo que deve ficar juntos. O grupo de elementos que deve ficar juntos. E, por favor, eu estou dando exemplo de anagrama, mas isso serve para qualquer universo, né? Universo de pessoas. Eu quero que João, Maria e José fiquem sempre juntos. Mesma ideia, fecha eles três na caixinha e anda. Eu quero que os algarismos 5, 6 e 7 fiquem sempre juntos. Mesma ideia, fecha na caixinha e faz andar. Não importa, eu estou fazendo com o anagrama, porque o anagrama é o exercício mais comum. Mas vale para qualquer tipo de universo. Universo numérico, universo de letras, universo de pessoas. A ideia é a mesma, tá bom? Vamos para a terceira situação especial. A terceira situação especial é o seguinte. De novo, eu quero manter um grupo de elementos juntos, sempre. Um grupo de elementos juntos com posição fixa. Um grupo de elementos juntos que pode andar na palavra, para a direita, para a esquerda. Agora eu quero um grupo de elementos juntos e só. Não tem mais exigência de ordem. Não tem. Não precisa manter a ordem M, E, L. Não precisa mais. Eu só quero que eles fiquem juntos. Desde que eles estejam juntos, para mim tá bom. E não tem exigência de posição. Juntos no início, no final, também não tem. Aí vocês vão pensar assim, então peraí, professor, agora o que você está querendo dizer é o seguinte, vamos lá. Quantos anagramas da palavra milagre conservam as letras M e L juntas? Ponto final. Juntas, só. A única exigência é que elas fiquem juntas. Aí você vai falar, professor, então vamos aqui. Elas podem ficar aqui no começo? Pode. Então elas podem ficar aqui no fim? Podem. Elas podem andar? Sim, desde que elas fiquem juntas, podem andar na palavra, que é o caso anterior. Só que aí, professor, é o seguinte, como ele não exigiu ordem, além de poder andar, lá dentro da caixinha que você mandou eu fazer, porque toda vez que elas devem ficar juntas, eu faço uma caixinha para a caixinha andar para a esquerda e para a direita. Ó. A caixinha vai para a direita, vai para a esquerda. Só que lá dentro da caixinha elas podem mudar, né, professor? M, L, E, L, E, M, L, M, E. Isso. Ele não exigiu mais ordem. Elas não precisam ficar nessa ordem. O M, depois o E, depois o L. Não tem mais exigência de ordem. Desde que elas fiquem juntos, para mim está excelente. Você pegou a ideia. Então agora, além de se movimentar para a esquerda e para a direita, lá dentro elas também podem se movimentar. Então, vamos ver a ideia final qual que é. Vamos lá. Essa ideia a gente já sabe, é a ideia daqui, ela pode se movimentar. Então eu passo a ter aqui uma letra, duas letras, três letras, quatro letras, cinco letras, e aqui eu tenho um P5, que a gente já fez aqui atrás. Só que aqui dentro da caixa, lá dentro, essas três letras podem se movimentar, desde que elas não saiam uma de perto da outra, elas podem se movimentar. Então aqui dentro eu vou ter um P3, permutação de três letras. E qual é o final da brincadeira? Eu vou fazer as permutações que tem do lado de fora da caixinha, vamos dizer assim, essas permutações gerais, vezes as permutações de dentro da caixinha, P3, P5 vezes P3. Então, de novo, você não vai precisar fazer. Ela está aqui, agora está aqui, agora está aqui, agora está aqui.
Depois de fazer tudo isso, ainda fazer o L foi para frente, o M veio para trás, nessa primeira posição. Segunda posição, o L veio para frente, terceira. Você não vai mais precisar fazer isso. Aqui já está o resultado. Isso aqui vai ser 120, P3 dá 6, você vai ter 720 anagramas. Tá bom? Então, cuidado, ó, são pequenas diferenças. Tem que ficar juntas, tem que manter ordem e tem posição fixa. Tem que ficar juntas e tem que manter ordem, mas não tem mais posição fixa. Basta ficar juntas. Já não me importa nem a ordem nem a posição, desde que elas fiquem juntas. E por último, o caso especial, que eu acho que é o melhor de todos. É um caso especial onde tem um grupo de elementos que tem exigência de ordem dessa vez. Eu quero que eles mantenham uma certa ordem. Se fosse número, né, um número, eu quero que ele fique na ordem crescente, na ordem decrescente. Se for letras, eu quero que fique na ordem alfabética. Se for pessoas, eu quero que fique por ordem de idade. O mais novo vem primeiro e os mais velhos em seguida. Existe exigência de ordem. De alguma maneira eu quero ordenar esses elementos. Mas eles não precisam ficar juntos. Ao contrário desse, né? Todos esses eles deviam ficar sempre juntos. Sempre juntos. Agora não. Agora eles têm que só manter a ordem. Mas não tem que ficar necessariamente juntos. Não precisa mais. Então vamos entender. Quantos anagramas da palavra milagre conservam as vogais em ordem alfabética? A ordem exigida é a ordem alfabética para as vogais, só para as vogais. Não necessariamente juntas. Então vamos ver nossas vogais? O I, o A e o E. Ou seja, a ordem alfabética então vai ser A ordem alfabética vai ser A, E, I. É isso que eu quero, A, E, I. As vogais em ordem alfabética. Só as vogais. Só que elas não precisam ficar necessariamente juntas. E vamos olhar o que isso significa. Serve se elas ficarem assim? A, E, I? Claro que serve. Pode sim. Mas elas têm que ficar obrigatoriamente juntas? Não. Não tem que ficar juntas, não é obrigado. Pode ficar? Pode, mas obrigado não é. Então, vale se for assim, ó, A, E e o I aqui? Pode. Elas continuam em ordem alfabética. Veio primeiro o A, depois o E, depois o I. Pode sim. Espera aí, professor. Então pode ser assim também, né? O A vir para cá, o E vir para cá e o I lá no final. Sim. Sim, pode. Elas estão em ordem. Primeiro veio o A, depois o E, depois o I. Só que elas não precisam mais ficar juntas. Esse é o grande segredo dessa brincadeira. Falou, nossa, professor, essa é pior do que as outras, porque vai ter muito mais posição. Vai sim. Vai ter bastante posição possível. Como que eu vou fazer, então? Eu vou apagar aqui, tá? Porque eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Para você evitar esse trabalho, que é um trabalho grande de ficar verificando posição, e lembre-se, em vestibular você normalmente tem 3 minutos. A maioria das provas, prova de concurso público também, você gira em 3 minutos por questão. Você não pode ficar, tá aqui, agora tá aqui, agora tá aqui. Então presta bem atenção no que eu vou falar. Vocês vão tratar esse tipo de exercício, vocês vão tratar como permutação com repetição. Eu não vou me prender muito em rever permutação com repetição, porque nós teremos uma aula a respeito disso. Então eu vou direto no assunto, tá bom? Aí você vai olhar para a palavra e falar, mas professor, a palavra milagre não tem repetição. Você mesmo falou isso? Não tem. Então, professor, as repetições entre aspas, porque não tem, serão os elementos que devem manter ordem.
repetições entre aspas, porque não tem. Você observou, muito bem observado que não tem. Então vamos lá. 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 delas devem manter o ordem. O A, o E, por exemplo, e o I. Qualquer posição que você queira. Então eu tenho 3 repetições, entre aspas. Então eu vou ter uma permutação total de 7 elementos, com 3 elementos repetidos. Sempre cuidado, essa repetição aqui é maneira de imaginar o exercício. E a gente aprendeu que fazer permutação com repetição é fazer o fatorial do total dividido pelo fatorial das repetições. É só isso. Acabou o exercício. Você já verificou todas as posições. Todas. Simples e fácil. Tá ok? Então, cuidado. Esses casos especiais são bastante cobrados em provas de uma forma geral. Até um próximo encontro nosso.